Quando você diz que o fato... a gente teve a mesma quantidade de lesão, a gente ganhou um título de expressão. Talvez os clubes, os setores, né, de departamento de saúde, eles estão muito preocupados com a quantidade de lesão e eles não deveriam estar pensando mais no tipo, na reincidência. Olha, vamos lá, eu sempre falo isso, né? Então, outro dia eu fui questionado no clube. Há uns 2 anos atrás, eu tive que mostrar isso lá para os conselheiros, tudo. Eu acho isso ótimo, essa troca, né? Porque, assim, de forma para entenderem, né, como funciona. Então, primeiro, você não tem que estar preocupado. Foi até o que eu falei, não, tá tendo muita lesão. Eu falei, pô, tá tendo muita lesão e a gente tá ganhando, tá na final da Libertadores, tudo. Pô, eu prefiro ali, né? Se você quiser, eu quero o campeonato de menos lesão ou eu quero a taça, né? Normalmente, os times que chegam, e o Flamengo vem chegando nos últimos anos, né, em todos os campeonatos, tem mais lesão, porque você tem mais jogos, você tem menos tempo para recuperar, você tem mais viagens, então é uma questão ali sine qua non. Por exemplo, eu mostrei até para eles, porque tem dados hoje, né, não são 100% ali certeiros, mas eles fazem esse levantamento. Naquele ano, que se eu não me engano foi em 2021, né, que o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, eles tiveram um número de lesões acima do que eles vinham tendo na média dos anos anteriores. Então, assim, não tem como. Então, o time que joga mais... Então, primeiro de tudo, a avaliação, eu acho, não tinha que ser número de lesões, mas lesão por número de jogos. Então, por exemplo, se eu tenho um time que jogou 70 jogos na temporada e teve 30 lesões, eu tenho outro time que jogou 30 jogos na temporada e teve 20 lesões, esse time que, jogou 30 jogos e teve 20 lesões foi muito pior do que o outro que jogou 70 e teve 30. Nos Estados Unidos é assim, ele trabalha com a taxa de incidência de lesão. Aqui a gente não trabalha com isso, aqui a gente trabalha com quantidade. Aí passa na imprensa muita lesão. Pô, calma aí, cara. É uma falsa ideia, aí né? Se eu pego um clube que tem um plantel de 40 jogadores, né? Às vezes em clubes menores, que roda muito mais, né? Porque, tipo, é um nível ali mais ali igualitário, né? Você vai ter menos lesão. Ou, tipo, ou se você tiver, quando você vê o número ali de jogadores... Então, as análises são muito frias, né? Eu acho que você não pode analisar a parte física sem analisar a parte técnico-tática junto. Vou dar um exemplo disso. Então, por isso que às vezes eu digo, é importante você trocar isso com os dirigentes do clube, com as pessoas, para eles entenderem isso. Muitas vezes falam quando o time não está ganhando a parte física e tudo isso aqui. Eu falo, cara, normalmente o time corre mais quando está perdendo, porque quando o time está ganhando, quem corre é a bola. Então vocês têm essa percepção, né, que é errônea. Então não adianta eu ver o time correu muito, então não sei o que, mas correu muito o quê? Com a bola ou atrás da bola? Às vezes fala, não, o time tá bem fisicamente, mas só tá correndo atrás da bola. Então, o time tá mal fisicamente. Não, foi um ataque contra a defesa. Os jogadores não correram, não teve intensidade, se desgastou menos. Então, assim, essas análises... você não pode fazer de maneira individualizada, né? São números muito frios para você avaliar. Então, sempre que você tem mais jogos, menos tempo de descanso, né? Consequentemente, chegando jogos que você tem uma fadiga central, que as pessoas se esquecem disso, então nível de ansiedade, jogos importantes, de cobrança, viagens mais longas. Então, acaba que você tem mais lesão. Então, o que eu falo, eu quero estar tendo bastante lesão e estar ganhando, né? O problema é quando não acontece os dois, mas normalmente você pode pegar aí, sem sombra de dúvida, o histórico dos últimos 10 anos, né? E todos os times ali que competiram muito, chegaram muito, tem um pouco mais de lesão, porque tem mais jogos, tem mais viagens, tem menos tempo de recuperação, tem mais estresse, tem mais cobrança. Eu ia te perguntar do avião, porque a gente viu o Palmeiras comprando o avião, né? Aí no Brasil é assim, compra o avião, aí perde um jogo, a culpa do avião. Cara, tu vai nos Estados Unidos, todas as equipes americanas possuem um avião particular. Porque só a ida, às vezes, para um local parece um jogo de desgaste. Exatamente. O cara fica naquele ambiente, o joelho flexionado. Exatamente. Tal. Isso desgasta muito. E tem até uma história engraçada. Diego Ribas e Arrascaeta foi o Max que operou, né? A lesão do tornozelo e a artroscopia. Aí tem uma história engraçada que a gente fazia R4 com o professor Max, né? E aí ele operou o Diego Ribas. O Diego Ribas voltou num momento importante e fez até o gol. A Arrascaeta, a mesma coisa. E aí teve uma cirurgia que ele fez do Diego Costa, que era o goleiro, uma fratura de clavícula. Tu lembra? Diego Alves. Diego Alves. O goleiro já até, não sei nem se aposentou. E aí ele fez a cirurgia, né, da fratura de clavícula e
na recuperação, na volta do Diego, o Flamengo tomou de 4 do Fluminense. A gente jogou, pô, professor, essa cirurgia aí, eu acho que não ficou muito boa, não, que o Flamengo tomou de 4, né? Então, assim, são coisas do futebol. Você tem todo um critério para avaliar e o resultado do sucesso, o que está acontecendo. Não é assim. As pessoas, às vezes, aqui no futebol brasileiro, elas ficam falando muito de orelhada, né? Não sabe o que acontece. Tem todo um fator de complexidade, multifatorial, que gera resultado no desfecho final. Não, e eu vi lá tua entrevista no Flow, quando você foi lá no Flow. Quando você tá, por exemplo, num podcast onde você tem ali pessoas que não entendem, né? É torcedor, tal. Então eles falam de diversos assuntos. Deve ter muita gente que tá assistindo a gente que é torcedor, excelente isso. Mas a gente fala de um assunto muito técnico, que às vezes é até difícil quem tá ali assistindo a gente conseguir compreender, cara, o que eles estão falando desse equipamento, isso e tal. E o que a gente percebe é, de forma notória, a influência de um profissional, não somente em um clube, no futebol como um todo. Porque quando você gera uma mudança, quebra um paradigma num clube como o Flamengo, isso vira referência para todos os outros clubes. E aí quem está direto ali na ciência vê isso de forma muito positiva, porque o que a gente quer no final das contas é promover o correto, promover o bem, promover a ciência, né? E a gente sabe da dificuldade que é isso. Assim, a gente entende que é difícil e não deve ser fácil levar esse conhecimento. Olha o que você está falando aqui pra gente, né? De você conversar com um dirigente, passar um conhecimento. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Há anos atrás você nunca iria ver uma situação dessa. E assim, até a humildade dos dirigentes em tentar aprender e compreender, porque no final das contas, quem ganha é só a instituição. Quem ganha com isso é só o clube, né? Perfeito, o resultado tá aí, né? Dentro dessa evolução toda, Márcio, queria te fazer uma pergunta. Você, Marco, fez um marco histórico aí do médico do esporte, fazendo todo esse trabalho de gerência e organização de um departamento que, ao meu ver, no passado era um departamento de doença e se tornou um departamento de saúde no clube. Você foi um dos profissionais na área médica do futebol que introduziu ali o radiologista, né? A gente vem num passado ortopedista e começou a cardiologia, você fez um marco histórico com o médico do esporte, e você introduziu ali um radiologista num processo de avaliação ali. Conta um pouquinho como dentro é que foi. Do clube? Dentro do clube. O Márcio começou a fazer essa transição. A gente tinha que levar o atleta para fazer um raio-x de punho. Às vezes levava o garoto a pé para ver a idade óssea. E eu fiz essa pergunta porque eu fiz um curso de formação em ultrassonografia musculoesquelética com o Ronaldo Magalhães, que é um médico radiologista lá de Minas Gerais e radiologista da seleção brasileira. E aí ele... Cara, quando eu comecei a estudar ultrassonografia musculoesquelética, falei, cara, isso aqui tinha que estar dentro do clube de futebol. E o Márcio trouxe esse viés de ultrassonografia musculoesquelética para dentro do clube. E aquilo ali você acelera o diagnóstico e a evolução das lesões musculares, assim, de lesões articulares, no momento imediato. Ali o resultado é na hora que o médico faz esse exame. Então, como é que foi isso, Márcio? Você trazer o radiologista para dentro do clube? Vamos lá, né? Primeiro, só complementando aqui o Erdi. Então, eu acho que isso é muito importante, realmente, a gente ali... eu busco sempre, né? Ser vanguarda, né? Ser referência, a gente abrir espaço, como você falou, né? E nós fomos o primeiro clube, ano passado, o ano retrasado, não sei, que eu contratei um farmacêutico. Então, hoje a gente tem um farmacêutico hoje em dia, né? O controle bioquímico que a gente faz é tão importante, né? A preocupação com contaminação, doping, tudo. Então é óbvio que, por exemplo, quando você foi o primeiro clube, né, que contratou um farmacêutico do esporte, todos os outros farmacêuticos que gostam, né, da área, que tinham esse sonho, os olhos brilham, tem que brilhar. Falou, cara, tô vendo algo que nunca passou na minha cabeça, está virando uma realidade, né? Então... Porque eu acho que todo mundo tem sua importância. Por isso que é tão difícil que eu falei, né? Você ser ali o maestro dessa orquestra, né? Porque ao mesmo tempo você está lidando com pessoas que existem vaidade, tudo. Cada um, né, quer puxar a sardinha para a tua área, né? Que é o mais importante, enfim. Quanto à questão da radiologia, aí você vê como é difícil hoje, né? Isso aí, por incrível que pareça. É difícil você encontrar um profissional, um radiologista do esporte. Por quê? Tem coisas que eu falo, né? Eu sou o mesmo médico, né? No clube e no meu consultório. Tem coisas que eu faço no clube que eu não faço no consultório, tem coisa que eu faço no consultório que eu não faço no clube. Em que sentido, né? Vou dar o exemplo aí da radiologia. Quem é a pessoa
fora do esporte, por exemplo, que tá jogando uma pelada, tá ali na competição de crossfit, tá na competição de jiu-jitsu, sente uma dor e tal, uma lesão muscular, e já no mesmo dia, no dia seguinte, vai fazer um exame, procura ali um ultrassom, primeiro de tudo, isso já não existe. Vai lá no teu consultório, doutor, acho que eu tive uma lesão muscular ontem. Não existe isso. Se o cara vai no teu consultório, porque ele já tá há 3 semanas, né, incomodando com hematoma, caramba. E aí, quando você busca isso hoje, quem é que faz ultrassom? Ninguém. Você vai fazer uma ressonância, né? Que é o exame ali que 90% dos médicos vão solicitar, que os pacientes vão querer fazer. Ou seja, então, ultrassonografia músculo-esquelética é uma coisa que ficou quase caindo em desuso. Difícil você achar esse profissional radiologista. Por quê? Você não tem isso no teu dia a dia no consultório. Então chega o cara lá, médico, consultório, com trabalho. Não, eu sei... Não sabe. Mentira. Porque isso não chega no... mas sei operar joelho. Ótimo. Tratar lesão muscular melhor do que a gente, você não sabe. É mentira. Até porque nenhum deles vai ter o que a gente tem de ver o paciente todo dia, a evolução todo dia, avaliar semanalmente com imagem. Então é mentira. Como, por exemplo, se me pergunta, é o que eu falo, cada um tem que saber a pessoa, né, que tem a coragem de assumir que é imperfeito, ser libertador, que é o meu caso, né? Então, da mesma maneira que eu falo, fiz minha residência, operar, não sou eu que vou operar o joelho dos atletas do clube, porque eu já não faço isso no meu dia a dia. Tem que botar o cara que faz isso todo dia, porque é um ativo ali, ou seja, então a pessoa que é forte é que conhece as suas fraquezas. Então é o que eu falo, eu sei dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos, mas eu não preciso operar. Eu preciso, fazer com que esse cara volte. Eu preciso, né, como eu falei hoje, ser um gestor de saúde. Eu consigo, determinar os melhores tratamentos, né, indicar com as melhores pessoas e o resto a gente fazer aqui ter o melhor resultado. A ultrassonografia, quando bem realizada, e é difícil que hoje em dia, quando você falou, é difícil encontrar o bom profissional, né? E agora os médicos acho que estão voltando, né, a buscar isso, porque é uma ferramenta que você pode ter dentro do teu consultório e tudo. Eu digo assim, a ressonância, ela te dá uma foto. O certo seria um filme. Então, na ultrassonografia eu consigo fazer um filme. Então, a ressonância, ela vai te dar uma imagem anatômica, não funcional. Então, o cara paradinho, tá ali, deitado, botou ali da estrutura, ok, mexe, dobra. Isso, com a ultrassonografia, óbvio que é um exame que é examinador dependente. Então, ali a ressonância, o computador faz tudo para você, a imagem, tem todos os protocolos, como a gente está falando de protocolo, vai lá, vai mais reprodutível, né, o resultado. Mas você sabendo utilizar a ultrassonografia, ela é muito interessante. Porque você consegue fazer movimentos dinâmicos. Então, tô aqui, contrai aqui, tô olhando, contraiu, tá abrindo a lesão ou não, tô com hematoma aqui, até diminui, e eu consigo. A ressonância, às vezes, é muito sensível e pouco específica. Então, às vezes, a ressonância eu brinco, eu falo, pega ali, né, vamos tirar uma foto do Sandro, né, hoje em dia, isso aqui com HD 4K, tirar uma foto ali pertinho, vai parecer até que tu é muito feio, né? Cheio de ruga e tal, não sei o que. Tu olhando de novo, não é nem tão feio assim, né? Então... O famoso filtro, né? Com certeza, né? Então, o que eu falo é o seguinte, a mesma coisa que a ressonância. Bota lá, ela é muito sensível e pouco específica. Então, o problema é que o ultrassom examinador dependente, você não tem essa realidade no dia a dia no teu consultório, né? Eu, por exemplo, eu tenho um aparelho de ultrassom no meu consultório, eu faço lá, né? Meu dia a dia. Mas você não vê isso. Até porque o cara, dificilmente, né? Para mim até mais fácil, porque os pacientes vêem como referência no esporte, cara que é atleta, profissional, amador, busca, mas é difícil isso chegar no teu consultório, cara, lesionei ontem, doutor, isso aqui, não tem isso, então o cara fala, não, eu sou ali, não, eu tenho ali experiência, o cara que não trabalha ali, não tem experiência em lesão muscular, e lesão muscular é uma lesão muito traiçoeira, porque primeiro que cada um reage de uma maneira diferente, isso que a gente chama de individualidade biológica, né? E tem muitas lesões, né? Que às vezes você olha ali e parece que vai dar ruim, dá bom. Tem outras ali, né? Que parece, né? Que tá tudo bem, dá ruim. Então, o que eu digo, a lesão muscular, cara, é diferente. Tu tem um entorse ali, tu sabe ali quais são os protocolos, o entorse do tornozelo, o tempo, qual foi o grau. A lesão muscular, ela
assim, características muito específicas. É uma lesão que, por incrível que pareça, eu acho que é um desafio ali, todo mundo leva como uma questão banal, mas para mim não é. A maior causa, né, de reincidência, né, é uma lesão prévia. Então, assim, porque você muda a arquitetura, né, estrutural do teu músculo, e óbvio que uma pessoa que não tem uma alta demanda para alta performance, você consegue ter uma área lesionada, fibrosada, e você não recruta todas as unidades motoras, né? Na tua atividade física do dia a dia, no teu treinamento. Um atleta tem momentos onde ele precisa recrutar todas as unidades motoras, né? Em esforços máximos. E aí, se você tem parte ali que não está 100%, acaba compensando, sobrecarregando outras, e aí você lesiona em outra parte, ou você lesiona a fibrose. Então, assim, é um desafio, por incrível que pareça, né, que é o que a gente mais tem, e as pessoas acham que é uma coisa banal, mas eu acho, assim, que tem que ter muito cuidado.